Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Estamos chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo ouvinte da TC Rádio e você que nos acompanha pela sua plataforma de streaming predileta. Mais um episódio de os 10 mil deles no ar. Deixa eu saudar aqui o nosso gestor, CFA, que adota a escola fundamentalista para compor a estratégia dos nossos investimentos. Ele, senhoras e senhores, a mim vocês conhecem, Leonardo Levati, a ele vocês também conhecem, Carlos Castrucci. Seja bem-vindo, Carlão, tudo certo aí? Fala, Léo, tudo em ordem por aqui. Vamos explicar mais um pouquinho o que aconteceu essa semana, trazer uma tese nova, um convidado novo. Semana não foi muito boa para a Bolsa, né? Mas a gente tá aqui para explicar o porquê. Pois é, uma escorregada aí, a gente vai dissecar para você. Vamos para os destaques dessa edição. Olha aí, ó. Caiu, não teve jeito. R$ 14.180. Nossa carteira recua 1,7% e recua mais do que o Ibovespa, que no mesmo período caiu 1%. O dólar avança 1,9% numa semana de estresse, você vai entender por quê. A maior alta da carteira ficou por parte de IRB, alta de 5,7%. Destaque negativo, bota negativo nisso, foi Mobile, recuo de 11,9%. A entrevista deste episódio é com Eduardo Nishio, head do Research da Genial Investimentos. Hoje você vai conferir informações valiosas sobre o setor de bancos. E a tese de investimento deste capítulo é do Facebook. Se você está monitorando a companhia, avalia entrar nela, ou se você até gosta de apostar contra o Face, é bom você ouvir a tese do gestor Carlos Castrucci. Este é o nosso humilde podcast, os 10 mil deles, que está no ar para você. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Muito bem, meus amores, como vocês estão acostumados, a gente, neste momento aqui de abertura do programa, disseca os principais fatos que ajudam, como você já está acostumado, a entender parte do que aconteceu com os nossos papéis. São elementos macroeconômicos, políticos, internacionais, quando é o caso, que ajudam a gente a explicar o movimento da Bolsa como um todo. Então, em relação ao balanço da semana, vamos falar que a Covid reacendeu um capítulo que ninguém pode classificar como novidade, mas a importância que foi dada à nova cepa, a cepa Delta, originária da Índia, em relação ao coronavírus, a Covid-19, foi muito forte nesta semana. Ela ajuda a explicar esse cenário de aversão ao risco que a gente viu nos primeiros dias e que acabou justificando uma certa corrida, por exemplo, para os títulos da dívida americana no prazo de 10 anos. A gente viu os yields despencarem e o valor de face dos títulos avançarem bastante. Para além desse tempero, a gente também tem um outro fato, que é justamente um fato que ajuda a explicar por que essa preocupação também foi diminuindo ao longo da semana. A julgar pelas evidências que se tem até o momento, as vacinas que foram desenvolvidas para o combate da Covid-19 dão conta de combater a variante Delta também. Mas é sempre uma questão de alerta. No que diz respeito à vacinação aqui no Brasil, as notícias estão sendo positivas, a aceleração da imunização está acontecendo, se de maneira tardia ou não é um outro debate, mas o fato é que a população brasileira vai sendo vacinada, sobretudo aqui no estado de São Paulo, com bastante velocidade. Já a partir da semana que vem, a faixa dos 20 e poucos anos, 29, 28 e assim vai, numa decrescente, já começa a ser convocada aí para os postos de vacinação. E muito em breve, agosto tá aí, já bate a porta, a galera com menos de 18 anos também vai poder ser vacinada. Os adolescentes ali, pelo menos da faixa dos 12 aos 18 anos, já vão ter condições de ser vacinados. Tudo isso tende a aumentar a destrava econômica Brasil adentro, São Paulo, costume na frente. Vamos lá com outros pontos importantes, agora foco no exterior, para a gente falar de uma semana que começou, como eu adiantei aqui, com forte aversão ao risco, foi causada pelo receio em torno da variante Delta do coronavírus e também pelo medo quanto à inflação. Não é a primeira vez que a gente toca nessa palavra, não será a última, essa é a grande questão desse excesso de liquidez pelo qual o planeta passa. Para além disso, um acordo anunciado pela OPEP+, impactou o mercado de petróleo. A partir de agosto, mensalmente, entrarão no mercado 400 mil barris extras diários, elevando a produção em cerca de 2 milhões de barris por dia no fim de 2021. Aí você soma isso com essa aversão ao risco causada por possíveis impactos na restrição em função da variante Delta da Covid-19, o que aconteceu com o petróleo, excesso de oferta, indecisão acerca da demanda e os barris despencaram. A gente viu esse movimento ao longo da semana, agora já com certa correção.
Na segunda-feira, o Dow Jones chegou a apresentar sua maior queda diária desde outubro, para a gente continuar falando aí de Estados Unidos. A aversão ao risco levou o Treasury Yield de 10 anos para o patamar de 1,13%, ele que já esteve próximo a 1,7% há pouco mais de 2 meses, agora na casa de 1,25%. Queda no minério de ferro lá no porto de Qingdao para cerca de $200, isso também impactou a performance de companhias que dependem do minério de ferro, como o CSN, Gerdau, Usiminas, além também, claro, da Vale. E a maioria dos resultados do segundo trimestre divulgados ao redor do mundo durante essa semana vieram positivos. Resultados que chamaram a atenção e acima até do consenso do mercado, muito embora a gente sempre lembre, a base de comparação seja frágil. Afinal de contas, o segundo trimestre de 2020 foi um dos mais atingidos pelas questões da Covid. Destaque para IBM e Banco UBS. No resumo, o S&P subiu 0,2%, cotado a 4.367 pontos, e o comentário é de Carlos Castrucci. Fala aí, Carlão. Bom, Léo, acho que eu vou trazer 2 pontos principais aqui. Primeiro, a questão das commodities, né? A gente vê agora principalmente a questão do minério de ferro. A gente está vendo que o preço do minério à vista agora está começando a ceder um pouco, né? Esse preço estava próximo a $220 a tonelada do minério, agora ele já caiu ali, vai desde a sua máxima quase 10%. Isso pode indicar que a gente está chegando num teto ali das commodities, não necessariamente isso significa uma correção forte que venha nos preços, mas isso é um sinal positivo para a inflação de uma forma geral, né? Então é muito importante a gente acompanhar essa questão das commodities para conseguir projetar a inflação e, consequentemente, a taxa de juros. E vindo para o segundo destaque aqui, fica pela questão da taxa de juros americana, né? Os Treasury Yields, que depois a gente passar por um momento aí onde elas estavam subindo e a gente viu um receio com relação às empresas de tecnologia, empresas de crescimento. Agora, com essa taxa um pouco mais baixa de novo, mais normalizada, a gente vê que as empresas de tecnologia acabam sendo as mais beneficiadas por esse movimento, né? E por isso que hoje mesmo o Nasdaq até fechou na nova máxima diária da sua história. Se você quiser mandar sua pergunta aqui para o Carlos Castrucci, entender qual a perspectiva dele em torno de algum acontecimento que tenha te chamado a atenção como investidor ao longo da semana, o espaço é aberto através do nosso WhatsApp. Manda o seu recado por lá. E a gente agora sai desse ângulo mais internacional e volta as atenções para o Brasil. Em relação ao Brasil, vamos falar da reforma ministerial que chamou a atenção lá em Brasília. O recesso parlamentar está rolando, mas as notícias políticas não cessam. Você já ouviu falar, ou se não ouviu, vale a pena ouvir falar, para você entender a relevância política, do nome de Ciro Nogueira. Ele é uma das figuras mais relevantes do Centrão. E está muito claro para todo mundo, já há algum tempo, desde a redemocratização brasileira, que a governabilidade depende do Centrão. É o bloco fisiológico que se alia a geralmente quem está no poder. E o Centrão tem sabido jogar o jogo, como sabe há muito tempo, e tem exigido concessões por parte do presidente Jair Bolsonaro. A última delas foi essa movimentação ministerial que se traduziu na colocação de Ciro Nogueira no comando da Casa Civil. Essa reforma ministerial, segundo os analistas, deve garantir mais viabilidade para o governo Bolsonaro, diminuir parte das pressões em torno do impeachment e, em alguma medida, contribuir para os projetos políticos do presidente em 2022. Ele tenta a reeleição, mas o desafio não é pequeno, à medida que eventos como a CPI da Covid tentam arranhar a imagem do presidente, e a gente está monitorando todos esses fatos de perto. Brasília anda agitada. Para além disso, agora indo para dados econômicos e técnicos, a arrecadação federal de junho atingiu 137 bilhões de reais. É o segundo maior valor da história para o mês, um dado que chamou muito a atenção. Em relação à volatilidade no câmbio, vale pontuar aqui que a moeda americana oscilou numa negociação de R$ 5,10 até R$ 5,30, uma semana muito volátil até aqui. E o Ibovespa acabou caindo 1%, cotado a 126.147 pontos. Quer dizer, entre mortos e feridos, salvaram-se todos e o Ibovespa manteve-se no patamar dos 126 mil pontos. Mas não foi fácil. Houve momentos em que o Ibovespa chegou a flertar com 123 mil e até mesmo perder parte desse patamar aí que acabou se revelando como mínimo ao longo desses últimos dias. Carlos, queria que você trouxesse um comentário, sobretudo para a gente dimensionar a volatilidade no câmbio, porque esse é um dos ingredientes que impactam parte dos papéis da nossa carteira também, né? Perfeito, Léo. Eu acho que assim, o que mais é importante a gente destacar na questão do câmbio, né, é que a volatilidade traz muita imprevisibilidade pros negócios que são dependentes do câmbio, né? Então,
melhor ou pior, assim, pior do que um dólar alto, né, para um comerciante, é um dólar que oscila onde ele não consegue ter previsibilidade dos seus resultados. Então essa volatilidade acaba atrapalhando bastante. E ela vem tanto do cenário externo, né, que a gente viu um fortalecimento do dólar com a aversão a risco, depois um enfraquecimento com a volta do apetite ao risco, mas também por conta do cenário interno, né? Então vamos ver quando esse dólar se estabiliza aí. Ele já está numa volatilidade há algumas semanas, né? Desde quando ele passou para baixo do patamar de R$5 ali, ele chegou a voltar para 5,30 rápido, bateu 5,10. Isso não é bom, mas vamos acompanhar como isso evolui. Muito bem, olha, o Carlos acaba de trazer então esse destaque em relação ao câmbio, e aí eu uso de gancho para a gente mudar um pouco o eixo e voltar as atenções para a nossa carteira especificamente. Vamos ver quais foram os destaques positivo e negativo ao longo da semana. Eu cheguei a adiantar aqui logo na abertura. Olha, o destaque positivo, IRB. Por isso que eu tô colocando essa trilha, digamos, leve, solta, animada. Pois é, então, ó, você aí ri do outro lado, se você surfou nessa onda junto conosco. Alta de 5,7%. Por qual razão os papéis da IRB surfaram essa onda de quase 6%, hein, Carlos? Então, Léo, a IRB ela tem uma especificidade, né, quando a gente fala de divulgação de informações, que ela é obrigada a divulgar mensalmente na SUSEP os seus resultados. Então a gente já tem o resultado de IRB até maio. E o que aconteceu essa semana, principalmente, é que saiu essa divulgação do resultado de maio de IRB, né? A gente ainda não sabe qual que é o resultado do segundo trimestre fechado, mas a gente está vendo uma trajetória de melhora ali. Assim, você vê que os resultados eles estão convergindo, pelo menos até agora, para o que a diretoria nova prometeu, né, que é focar os prêmios emitidos aqui no Brasil, reduzir os prêmios emitidos lá fora, fazer essa questão do re-underwriting, que eles chamam, né, que é rever os contratos ruins e tirar da carteira ou renegociá-los. E com isso a empresa chegou a apresentar um pequeno lucro já também em maio e no acumulado de 5 meses e com uma sinistralidade mais controlada. E o mercado viu isso, acredito que de forma positiva, né? A empresa ainda está com um problema de credibilidade muito grande com o mercado, mas para você ter uma ideia, Léo, depois dessa divulgação aí do resultado, a empresa subiu acho que 8,5% no dia. Então, isso aí. Assim, esse resultado trouxe uma sinalização bastante positiva para a empresa. Não, e o legal é a complementariedade aqui que a gente constrói dentro do programa, porque você sabe que a escola do Carlos é fundamentalista, é uma escola de médio e longo prazo que toma por base os fundamentos das companhias. Agora, coincidiu com esses resultados que chamaram a atenção um outro fato que, sobretudo para os investidores curto-prazistas, também ajuda a justificar essa alta de 8,5%. As ações do IRB acabaram surfando isso também, segundo alguns segmentos do mercado, depois que o investidor Luiz Barsi contou que vinha comprando papéis da resseguradora e agora atingiu 1,5% do capital da companhia. Então, são alguns dos ingredientes aí para a gente temperar a nossa conversa. Agora vamos para o lado mais negativo. Aí não tem trilha não, porque é o seguinte, ó, os papéis da Mobile recuaram 11,9%. Por quê, hein, Carlos? Essa tá sendo judiada aí, ela já veio pra cá algumas vezes, né? Mas eu já tinha comentado, na verdade eu tinha especulado aqui que eu imaginava que tinham investidores grandes se desfazendo da posição de Mobile, ou reduzindo a participação em Mobile, e eu imagino que esse é o principal ponto que tem, assim, afetado os papéis da Mobile, porque a gente não viu nenhuma mudança na trajetória de resultados dela. E essa semana, inclusive, a gente viu um fato relevante que anunciava uma redução da participação do Morgan Stanley na Mobile, né? Era uma empresa que tinha mais do que 5% do capital da Mobile e reduziu isso para abaixo de 5%. E por se tratar de um papel de uma small cap com pouca liquidez, isso acaba impactando muito os preços da empresa no curto prazo. Boa, Carlos. Legal. São 6 horas e 16 minutos. Agradecer aqui a participação da galera. O Super Hélio de Rio Preto está acompanhando aqui. É um fiel ouvinte da TC Rádio. Também não deixa de fora os 10 mil deles da conta dele. Mandar um abraço para o Ralph Aguiar, DDD 21. Fala, portanto, a princípio do Rio de Janeiro. Às vezes o cara pode ter o DDD 21, mas não estar no Rio de Janeiro. A princípio ele está lá no Rio e fala com a gente de lá. Então, abração para ele. Destacar aqui também DDD 11, o Super Gabriel Almeida também está com a gente aqui na audiência, a gente agradece a todos eles. Vamos fazer o seguinte, ó, no comparativo, só para a gente fechar esse bloco, o nosso rendimento foi de menos 1,7%, o rendimento do Ibovespa foi de menos 1%. Então assim, não dá para dizer que a gente ganhou do Ibovespa essa semana, mas o nosso jogo é médio e longo prazo, como você está acostumado. E depois do intervalo, vamos falar de fundamentos das companhias do setor bancário.
Para isso, a gente vai ter o prazer de receber aqui o Eduardo Nishio, que é Head do Research da Genial Investimentos, e você já pode ir fazendo a sua pergunta para o nosso convidado de hoje, fechado? Vai ser uma conversa super proveitosa. Se eu fosse você, eu não saia daí. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, estamos de volta, agradecendo o carinho da sua companhia, o calor da sua audiência, seja pela sua plataforma predileta de streaming aí dos podcasts, seja através da TC Rádio. Super obrigado por você estar com a gente. Vamos ao nosso convidado especial deste episódio. A gente tem o prazer e a honra de receber aqui o Eduardo Nishio. Ele é Head do Research da Genial Investimentos e vai trocar uma boa ideia com a gente aqui sobre o setor bancário. Fala aí, Eduardo, bem-vindo, um prazer tê-lo conosco. Como é que você está? Tudo certo? Tudo certo, boa tarde, boa noite. Obrigado, Léo. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui. Castrucci, que eu conheço toda a família, menos você, né? Então, hoje foi um dia especial. Não, estamos resolvendo aqui uma questão de justiça, então, ó, porque o Eduardo já conhecia boa parte dos integrantes aí da família Castrucci, conhecendo o Carlos hoje também, então. Vamos lá, Carlos, vou pedir para você abrir essa conversa aqui. É um dos setores mais olhados pelo investidor. O investidor sempre monitora em torno de oportunidades, de riscos. A questão dos bancos digitais também tem chamado a atenção. Tem muito assunto para a gente tocar aqui nesse episódio. Vamos abrir o raciocínio aí com você, Carlão. Bom, Léo, então acho que, assim, antes de mais nada, o que é mais importante é saber quais são os principais pontos que devem ser analisados ao se considerar investir em bancos, né? O que a gente deve olhar para tomar essa decisão? Bancos tá passando por momentos de mudança, né? Então a gente pode falar isso também mais à frente, mas eu olharia o valuation, né? O quanto que os bancos estão negociando em relação a eles e em relação ao passado histórico, eles estão mais baratos e tem uma razão por isso. Tá? O valuation é importante, seria o preço-lucro, o preço valor patrimonial, esse tipo de crescimento, acho que é importantíssimo, né? Quanto os bancos estão provisionados para a crise, para enfrentar a crise, e no crescimento, né? O crescimento de lucro, né? Mas o crescimento de carteira também é importante. Tá? Acho que são esses pontos que eu olharia. Rentabilidade também é importante, que tem a ver com crescimento, né? Rentabilidade, que seria o ROI, né? Retorno do seu patrimônio. Ô, Eduardo, você deu uma pista importante aí para a nossa audiência ao dizer que o modelo de negócio dos bancos e a maneira como se olha para os bancos está passando por transformação. Sim. Qual que é a principal mudança e o que é que tem impressionado por esse tipo de mudança? Os bancos, por muitos e muitos anos, sempre deram muita alegria para os investidores, né? Sim. Tempo ruim, tempo bom, o banco sempre dava lucro. Continua dando lucro, né? O que está em mudanças é o modelo de negócio dos bancos. Os bancos que eram, de forma geral, agência. Você tinha uma agência física, né? Física, você ia abrir a conta corrente e em cima daquela conta corrente você tinha o cross-selling de produtos financeiros. E com isso os bancos navegaram por muito e muito tempo dominando, e escala era importante, agência era importante. E o que está mudando é que você hoje não precisa ter mais agência para abrir uma conta corrente. Você sem dúvida. Tem os bancos digitais. Então, essa mudança de estrutura, né, e essa corrida para ver quem fica com os clientes é que está mudando bastante, né? Então, hoje em dia, os bancos tradicionais, os bancões, né, eles correm para melhorar. Eles têm milhares de produtos, né? Centenas de produtos na prateleira. Eles estão tentando melhorar o NPS, né? A experiência do cliente. E os bancos digitais, ou as fintechs, estão correndo para ter um maior número de produtos. Então, são a corrida horizontal contra a vertical, né? Então, isso que está mudando bastante. Os bancos estão se reestruturando em relação a isso. Agora, Eduardo, eu vou emendar uma outra aqui, daqui a pouco o Carlos faz mais uma, que é o seguinte: se você parar alguém na rua minimamente entendido e perguntar para a pessoa como é que banco ganha dinheiro, se ela tiver uma bagagem legal, ela vai ter que falar 3 principais formas. Se faltar alguma aqui, ou se tiver sobrado uma, você me complementa. Mas a primeira, crédito, serviços financeiros e seguros e previdência. Seriam esses 3 pilares, os pilares básicos no racional de como o banco ganha dinheiro. Você acredita que esse aumento de competição com as fintechs, que você antecipou aí no seu raciocínio, e empresas de tecnologia, pode impactar
essa rentabilidade dos bancos grandes? Você falou da pressão dos bancos tradicionais na busca por melhorar a experiência do usuário, que é uma métrica dentro da qual os bancos digitais estão na frente. Eu gostaria que você aprofundasse com base nessas evidências que eu trouxe aqui também. Então, crédito precisa de capital para crescer, né? Então, crédito não é tão simples assim de dar. E existe toda uma experiência, uma tecnologia por trás do crédito. Então, as empresas novas têm essa dificuldade ainda. É mais difícil de entrar no crédito, né? Então, você vê quantas fintechs em crédito? Só Nubank, né? Em tese. Pouquíssimas, portanto. Pouquíssimas. Então, essa é mais defensável ali. Os bancos vão brigar. Tem um histórico de dar crédito às pessoas, e o histórico das pessoas de pagamento, né? Dos tomadores de crédito, que eles podem falar: você dá crédito bem, você paga bem, eu posso te cortar aqui um pouco da taxa, tal, etc. Né? Então é mais difícil. E tem também o que é o crédito? Você pega de um lado emprestado, né? Sim. Que seria os depósitos, e empresta do outro como crédito. E vai cobrar os juros em cima. E essa diferença, ele é um intermediário, né? Perfeito. Ele faz dinheiro em cima disso. Então, essa parte ali é mais defensável, os bancos acho que vão brigar bastante ali, é mais difícil de entrar. Na parte de serviços financeiros, né, que a gente chama de mais asset light, mais ativos mais... que não precisa de tanto capital para crescer, ali sim você vê uma entrada muito forte das fintechs, tá? Começou com a adquirência, né? Vocês viram aí a Cielo sendo destruída aí pela Stone, pela Pax, etc. Então, nessa parte de serviços financeiros, eu acho que a distribuição vai ser mais rápida, né? Então, já foi um mini setor ali que é adquirência, dentro da parte de cartões. Você tem ainda outras coisas que o Banco Central está promovendo, né? O regulador, assim, existe uma nuvem negra em cima dos bancos, né? Ninguém gosta dos bancos. Então, você tem regulador contra, opinião pública, você tem as novas entrantes e tal. E nessa parte aí de serviços financeiros, você tem mudanças regulatórias. Você tem o PIX, por exemplo. O Open Banking, né? O Open Banking. Então, tem várias outras medidas que estão sendo feitas para aumentar a competição ali. O PIX vai acabar com o TED Doc, né? Aquele pacote que você paga mensalmente para os bancos também devem cair ao longo do tempo e desaparecer lá no futuro, né? No futuro distante. Então, tem muitos bancos aí ofertando esses pacotes de graça, gratuitamente já. E se você for um bom cliente, você já... Por exemplo, eu não pago o pacote bancário porque eu concentro tudo num banco só. E isso vai acontecer ao longo... Cada vez mais. Cada vez mais, exatamente. Olha que legal, você está dissecando aí pra gente alguns dos pilares do modelo básico de negócio de bancos, né? Você comentou aqui, de crédito, serviços financeiros, a gente também adiantou seguros e previdência. Nesse campo específico, você vê as fintechs também com força? Sim, previdência mudou bastante, né? Previdência eram os bancões fazendo, dentro das assets deles, a previdência. Sim. Hoje você vê uma Icatu, por exemplo, ofertando assets, né? Dentro do pacote dele de previdência. Então mudou bastante esse perfil de previdência, está muito mais competitivo, né? Sim. O rouba-monte aumentou bastante, né? E previdência é um problema brasileiro de longo prazo, né? O Brasil, ele não tem um fundo de previdência do país. Pay as you go, como se fala os americanos, né? O contribuinte paga de um lado, tem que pagar os aposentados. Em países tipo Chile e tal, eles têm um fundo, né? No Brasil não tem. Então a gente é um problema que vai crescer ao longo do tempo. A reforma da Previdência levantou essa bola, né? Então é um setor que vai crescer bastante, mas tem essa competição, eu diria saudável ali, mas é um segmento que vai crescer bastante ainda, é um segmento muito legal. E seguros, né? Seguros, exato. Previdência entra do guarda-chuva de seguros. Perfeito. Aí seguros, também o Brasil tem uma penetração baixa de seguros, né? Quantas pessoas fazem seguro de vida? Poucas ainda no Brasil. Poucas, né? Proporcionalmente falando, não é nada, né? Porque é um produto ainda novo no Brasil e é um produto ainda ruim para o brasileiro, porque também é mensal, você paga mensal. Em outros países você paga, você recebe durante a vida. Você pode fazer um fundo de... tipo uma mistura entre previdência e seguro de vida. Perfeito. Né?
Então tem vários produtos que eles estão lançando agora e tem muita penetração ainda para ocorrer no Brasil. Mas são produtos que, se ouvirem as experiências internacionais, no que diz respeito a seguro de vida, vão ser sofisticados, aperfeiçoados aqui no Brasil. Vamos lá, Carlão, o papo tá bom. Para onde a gente vai agora? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de rentabilidade de banco agora, né? Assim, a gente, pelo que você comentou, a gente vê que os bancos grandes, eles têm a possibilidade de perder uma parcela da receita deles, principalmente essa parte de serviços, né? E assim, a gente sabe que historicamente os bancos, principalmente quando a gente fala de Itaú, de Bradesco, de Santander, eles sempre entregaram ali o retorno sobre o patrimônio na casa de 20% ao ano. Sim. Aí minha pergunta aqui, já emendando duas, será que os bancos, também com essa evolução do mercado bancário de uma forma geral, vão conseguir compensar parte dessa perda de receitas com redução de despesas? E, em conseguindo ou não, quanto será que esses bancos conseguem ter de retorno sobre o patrimônio lá na frente? Essa é uma boa pergunta. No curto prazo, eles estão já voltando para o patamar de 20%. Então, você vê aí o Santander, por exemplo, já rodando nesses tris passados em 20%, né? Foi o banco que voltou mais rápido em rentabilidade. Você tem o Bradesco, provavelmente, ano que vem, batendo os 20%. Esse ano cresceu bastante o retorno sobre o patrimônio deles, vai fechar em 18%, 19%. O Itaú ficou um pouco para trás, né? Se pegar o lucro absoluto, o Bradesco vai ter um lucro provavelmente maior do que o Itaú, por incrível que pareça. Explicando um pouquinho dessa fechada de prêmio do Itaú em relação ao Bradesco, né? Então os bancos no curto prazo vão ter uma melhora de rentabilidade, sim. Isso impacta os dividendos, né? Você sabe que os bancos fazem um payout sobre o lucro. O ano passado tiveram restrição no pagamento de dividendos pelo Banco Central por conta da crise, né? O Banco Central deu algumas regalias para os bancos na parte em vários segmentos de compulsório e tal, etc. E também, contrapartida, foi diminuir, restringir o dividendo. Então, esse ano volta, patamares normais. Então, assim, no curto prazo, sim. Por isso que a gente está um pouquinho mais positivo no curto prazo do que no longuíssimo prazo. A tendência é pressão em preço. Como a gente falou, vai ter muita pressão em preço de tudo. Então, vai ser uma corrida. Aí eu diria assim, o seu ponto foi bom, porque vai ser uma corrida entre redução de preço, em todos os sentidos, spreads, serviços financeiros e tudo mais, versus volumetria. Quem ganhar essa corrida volumétrica, né, vai conseguir repor e conseguir manter um ROI, um retorno do seu patrimônio razoável. No longuíssimo prazo, eu acho que não vai ser mais 20. Deveria ser uns 18, 17, né? Depende do banco. Então, a tendência é de queda, sim, na rentabilidade. Mas essa queda, se for gradual, dá para ter uma aposta em bancos interessante, porque os bancos hoje estão baratos. ROI de 20, payout de 50, dá um G, né, um crescimento em torno de 10%, né, pela fórmula lá. Se é feio, você sabe. Dá um 10%. 10% compounding, né? Efeito. Não é ruim. Não. É um crescimento, no longuíssimo prazo é um crescimento bom. Os bancos pagam dividendos mensais, certo? Então, para quem é aposentado, isso conta, né? E fazem o catch-up, né? Um ajuste no final do ano para o dividendo anual completo, mas eles pagam mensalmente. Então, o banco não é de todo ruim, só que não é uma indústria que vai explodir de crescer. Quem deve crescer mais rápido dentro do cenário bancário são as fintechs, os bancos digitais, tal, etc., que, assim, podem crescer mais ou podem desaparecer também. Então, tem um risco ali embutido. Nem tudo... o risco e retorno, né? Sim. Então, a minha visão é essa. Você vai ter alguns players dentro do setor bancário crescendo mais rápido e outros, os bancões que já estão maduros, tal, etc., crescendo na faixa de uns 10% ao ano. Não é um crescimento ruim, mas isso depende muito dessa competitividade dos bancos, de manter esse patamar, corte de custo e tal. Lá em o cenário mudou muito. Em 2006, 2007, antes da crise financeira, os bancos rodavam, acredite ou não, com crescimento de carteira mesmo, carteira total de 30% a 40% ao ano. Né? Hoje, É inimaginável. Inimaginável.
E aí o negócio era crescer a agência, expandir. Lembra que o Bradesco tinha aquele lema lá, presença? Sim, sim. Porque era agência ali e tal. Hoje mudou muito isso, né? E mudou muito rápido, quer Muito dizer, rápido. tanto que você vê esse espaço de crescimento muito mais para as fintechs, embora reconheça que os riscos também da operação das fintechs existe e não pode ser desprezado. Agora, eu tô de olho aqui no painel das blue chips, os papéis negociados em bolsa, e tô me atentando aqui aos grandes bancos. Então, por exemplo, Banco do Brasil, se a gente avaliar no ano de 2021, a gente vê um recuo de 14,96%. Bradesco, a gente está vendo aqui, em 2021, uma leve alta de 0,37%. Aí eu vou direto para Itaú Unibanco, que apresenta no ano um recuo de 6,59%, e a Unity do Santander Brasil, no ano um recuo de 8,06%. Quer dizer, de modo geral, em 2021 a gente vê um saldo mais negativo. Mas em relação a esses 4 grandes bancos que são negociados em banco, ou em bolsa, qual que é a projeção que vocês fazem lá na Genial? Qual desses 4 mais tradicionais deve se destacar, Eduardo? A gente prefere o Bradesco nesse momento, tem dinâmica de crescimento melhor que os outros. Né? O Santander também está bem, tá? Então, mas está mais caro. Né? Então, a gente prefere... A simetria está mais no Bradesco. No Bradesco, tá? O Bradesco, apesar de ter ficado para trás ser mais devagar em muitos aspectos de mudança, tal, etc., ele acertou um pouquinho mais no longuíssimo prazo. Então, por exemplo, o Itaú pecou um pouquinho na decisão de fazer um banco digital, né? O Bradesco foi mais consistente, ele tem o Next, né? Na parte de investimento, a Ágora, apesar de eles erraram muito na Ágora, porque eles tiveram a XP na mão e não aproveitaram. Não fizeram o gol, né? Não fizeram gol. Eles têm isso apartado ainda. Eles têm ainda uma coisa que deu certo. O Itaú está fazendo isso agora, né? Com o Ion, né? E com o IT, né? O IT é o banco digital deles. Que deu errado, eles estão reformatando. Correndo atrás. Correndo atrás. O Santander também, ele não tem um IT ou um Next, né? Ele tá dentro do Santander. O Banco do Brasil também não tem. Né? Plataforma de investimento, quem tem? Por enquanto, quer dizer, o Itaú tentou fazer o shortcut, né? Tentou comprar a XP, não conseguiu, tá se desfazendo. Então, todos esses movimentos, assim, se olhar para trás, quem está um pouquinho na frente ainda por incrível que pareça, é o Bradesco. Bradesco um pouco à frente. E com mais assimetria no teu raciocínio. O Itaú sempre foi bom, mas o que aconteceu no Itaú é que por muito tempo ele teve muito problema de crescimento de receita. Se você pegar, sei lá, os últimos 5 anos, não cresceu muito a receita. Sim. Por quê? Porque ele é um banco que fez muito hedge, né? Como você sabe, renda fixa, a taxa de juros caiu para 2%, né? Mínimo histórico. Isso. Como ele fazia muito hedge de toda a receita, ele não surfou muito essa queda. Quer dizer, ele congelou o capital para se proteger. Para se proteger. Já os outros foram com o freio de mão aberto. Então, as receitas de tesouraria, as receitas do hedge natural, que eles não estavam hedgeados. Então, as receitas dos outros bancos cresceram mais. Né? E por muito tempo isso atrapalhou o Itaú, mas fora isso teve a corrida sucessória também, né? Que foi finalizada agora no começo desse ano. Então, o Itaú, eu olharia melhor para o ano que vem, 2022, 2023, em que o novo CEO vai ter tempo de fazer todas as mudanças, né? Porque corrida sucessória, você sabe que tem os feudos ali, atrapalha um pouquinho. Ainda mais numa estrutura gigante como de grande banco, né? Então, atrapalhou um pouco nessa parte de crescimento, de reformação, de reformulação do banco depois da saída do Setúbal, né? Que era o CEO lá atrás. Boa. Você sabe que quem tem mais moral nesse programa aqui é o Castrucci, né? Então é ele quem fecha a entrevista com a nossa última pergunta. Vai lá, Carlão. Bom, vamos falar um pouquinho então, a gente falou dos grandes bancos, né? Queria saber se vocês têm a visão positiva para algum desses bancos considerados bancos digitais, fintechs, negociados na Bolsa e na Genial. Tem o Inter, né? Tem a BTG, enfim, não é digital, mas tem a BTG+. Esses bancos a gente não cobra oficialmente, mas eu tenho opinião sobre eles, tá? O Inter
tem feito um trabalho muito bom, mas nesses bancos digitais, que não, em tese, o BTG dá lucro, dá bastante lucro, mas o Inter, por exemplo, quase não dá lucro, teve prejuízo no ano passado, esse ano deve fechar nos 100 milhões de lucro. Você tem que olhar para o futuro, muito futurologia, né? Tem que olhar muito para crescimento de clientes. Enquanto estiver crescendo, tudo bem, é uma história boa. Assim que começar a dar uma fletada no crescimento, ou até decrescer ano a ano, ou tri a tri, aí sim fica preocupante. Mas por enquanto eles estão super crescendo, né? Tem crescimento de clientes muito forte, novos produtos, marketplace, enfim, estão indo em outras áreas. Então a gente vê com bons olhos o Inter e as mudanças que eles, ou os novos produtos, os lançamentos que eles estão fazendo. Então acho que é uma história interessante, uma história boa. Eles têm muitos clientes, falta agora alavancar em cima deles, né? Então essa alavancagem, esse crescimento de carteira, o ARPU, né, que a gente fala de clientes, tem que ser monitorado. E não só o número de clientes, mas também esse crescimento de receita tem que ser monitorado para ver até quando que você pode puxar esse valuation, que hoje é realmente 300 vezes lucro, não diríamos que está barato, né? Deixa eu agradecer muito aqui a presença deste convidado ilustre aqui, que gentilmente aceitou participar de mais um episódio dos 10 mil deles. Eu estou falando do Eduardo Nishio, Head do Research da Genial Investimentos. Aliás, a gente tem recebido muitos personagens lá da Genial Investimentos e isso tem engrandecido demais o nosso conteúdo. Edu, a gente se despede de você aqui para fechar essa entrevista, mas sempre te deixando à vontade para participar do próximo bloco. Você vai seguir com a gente aqui no estúdio. Obrigado e até uma próxima. Tem uma plataforma nova lá também, se vocês quiserem lá. É só no Genial Investimentos. Clica em cima, conteúdo, Genial Analisa. Vocês vão estar lá com todas as análises, os relatórios, está gratuito. Boa, Eduardo. Vendeu aí o peixe, falou o recado e você pode visitar para acompanhar com mais detalhes tudo isso que o Eduardo antecipou aqui. E também nortear você que está acompanhando o nosso programa pela TC Rádio, tem imagem, e aí você vê o QR Code ali no canto inferior esquerdo da tela. Você fala, poxa, para onde esse QR Code vai me levar? Vai te levar para a página da Roa Asset Management, que é a gestora através da qual o Carlos vai lá e aplica essa estratégia aqui do nosso portfólio. Você pode entender melhor o trabalho dele por lá. Por falar em estratégia, no próximo bloco você vai entender o racional por trás do aporte nos papéis do Facebook. Vai entender qual parcela esses papéis ocupam no nosso portfólio hoje e entender também os riscos e as possibilidades que o Carlos enxerga nessa companhia, que é uma gigante, como você sabe, de fama internacional. Tem o WhatsApp aí? Então você já sabe, você vive diretamente um dos serviços oferecidos pelo Facebook. É já que a gente volta, não sai daí, mandando um abraço aqui, para nossa audiência, o Super Ricardo, é advogado aqui, que audiência qualificada, o nosso Super Ricardo tá passando por aqui. Quem mais também? DDD 47, o Vinícius, Maestro Vini, obrigado pela audiência aí de todos vocês. Rápido intervalo, a gente volta já já. Vambora. Os 10 mil deles, o reality cast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles. Estamos de volta, hein? Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Vou prometer aqui pro Vinícius, DDD 47, ele fez uma pergunta aqui, vou pedir pro Carlos responder no final, tá, Vini? Ele pergunta pra você, Carlos, tem como vocês comentarem um pouco sobre como o iniciante deve ingressar nesse mundo dos investimentos? O Carlos, então, vai caprichar aí na dica que ele vai ter pra você e pra toda a nossa audiência. É uma pergunta muito comum aqui do nosso público, a galera tá começando a entender como é que é o passo a passo, vai descobrir melhor também nas dicas aqui do Super Castrucci. Agora é hora da gente falar de Facebook, uma empresa liderada, você sabe, pelo tio Mark. Quem é o tio Mark? É o tio Mark Zuckerberg, um dos mais importantes seres humanos deste planeta aqui. Tem muito poder nas mãos. Uma das empresas mais valiosas do mundo, com quase $1 trilhão. $1 trilhão no valor de mercado. Dona das redes sociais Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp. Portanto, dificilmente você que está nos acompanhando não vai estar em algum dos aplicativos aí do guarda-chuva do Face. São mais de 3,4 bilhões de usuários, 2,7 bilhões simultâneos por dia, acessando todo dia. Então, meu caro Carlos Castrucci, vamos ao histórico recente do Facebook com as informações que você separou pra gente. Perfeito, Léo. Então, acho que é mais importante a gente comentar que, assim, é uma empresa que
tem apresentado crescimentos de lucros ano após ano, né? Crescimentos expressivos. Mas quando você olhava para o desempenho das ações de Facebook, principalmente ali no período de 2018 até final de 2020, começo de 2021, você via que esse desempenho não acompanhava os resultados entregues pela empresa. E por quê? Porque essa empresa estava envolvida em algumas polêmicas, né? Inclusive tem uma cena clássica do Mark Zuckerberg indo depor na justiça americana. E quais foram algumas dessas polêmicas que acabaram impactando o preço das ações do Facebook nesses últimos tempos? O primeiro foi aquele caso famoso da Cambridge Analytica, né? Da eleição do Trump, o uso impróprio de dados, a possível manipulação da eleição, e isso trouxe uma mancha grande para a imagem do Facebook. E a outra questão é a questão da segurança do conteúdo, né? Então, a gente tinha muitos vídeos impróprios no Facebook, disseminação de fake news, discurso de ódio. A gente teve aquele caso emblemático também do cara que fez um assassinato com transmissão ao vivo, lembra? Sim. Eu não esqueci agora o termo técnico para a igreja da religião que era, mas enfim. Fica o exemplo. E, além disso, tinha a questão do processo de antitrust, que chama, né? O que é? Alguns governos diziam que o Facebook estava adquirindo um monopólio do mercado de redes sociais, né? E aí elas fizeram processos contra o Facebook na questão de antitrust. E esse último fator, inclusive, foi resolvido recentemente, pelo menos de forma provisória, né? Foi isso, inclusive, que destravou o valor das ações, se você pegar ali no final de junho, do Facebook, porque o Facebook ganhou 2 processos contra a Comissão de Comércio Americano, a FTC, justamente processos com relação ao antitrust, né? E, assim, eu não vou me posicionar aqui de um lado ou de outro, mas é muito difícil você provar que o Facebook está praticando monopólio, qualquer coisa do gênero. Se é uma empresa que não cobra pelos serviços, né? Ele não está captando clientes, cobrando por serviços. Elas são simplesmente pessoas que entram na plataforma e não é um serviço propriamente vendido, né? Então é um case muito complicado. Complexo. Foge de qualquer manual, né? De qualquer experiência prévia. E, claro, né? O contra-argumento das instituições que acabaram movendo essa ação de antitrust contra o Facebook é que, apesar de não oferecer serviços de saída pagos, pega os dados das pessoas e os comercializam. Então, ficou uma queda de braço gigante. A princípio, essa questão do antitrust foi virada aí em favor do Facebook. Agora, Carlos, vamos mergulhar um pouco mais na tua visão no modelo de negócio e a razão pela qual você investe, e eu por tabela, né? Se você investe, eu invisto por tabela. Bom, vamos lá, Léo. Assim, eu vou começar o racional pela mesma forma que eu comecei o racional de Amazon, né? E aí o primeiro destaque aqui fica para todas essas empresas, essas big techs de uma forma geral, é a questão da força da cultura, né? Assim, a cultura corporativa é muito relevante nesse mercado, porque você tem a capacidade de atrair e reter as melhores cabeças, e isso é fundamental quando a gente fala numa empresa de tecnologia, porque são essas cabeças que vão ser capazes de produzir e criar coisas fora do que a gente pode ver e imaginar, vai conseguir manter a empresa atual, né? A gente sabe que o mercado de tecnologia é o que se desenvolve mais rápido, e se você não tiver as melhores cabeças, você fica para trás. E o Facebook tem essa força, tem essa cultura muito forte, né? Assim, você vê que a gente até teve alguns casos onde o Google teve que aumentar os salários oferecidos para os seus funcionários, porque o Facebook estava conseguindo captar funcionários do Google, e como é uma mão de obra escassa, isso estava começando a impactar o Google. Então, isso é muito importante e o Facebook tem. E aí, assim, o que é muito importante quando a gente fala de Facebook é entender a mentalidade da empresa, né? E a mentalidade da empresa, ela tá muito baseada na forma de pensar e de atuar do próprio Mark Zuckerberg. E por que é muito importante você entender isso? Porque na visão do Mark, o custo de evoluir devagar, né? O custo de você deixar de evoluir de uma forma com um ritmo muito acelerado, ele é muito maior do que o risco do que o custo de você errar e depois ter que corrigir esses erros. Então ela é uma empresa que vai desenvolver as coisas muito rápido, vai lançar rápido sem saber se está bom ou não, se está perfeito ou não, e depois pode sofrer algumas consequências disso, como é o caso dessas polêmicas que ela se envolve, e vai com base nisso, então, colocar para funcionar, encontrar esses erros, consertar, pagar por esse conserto,
mas em contrapartida conseguindo manter esse ritmo de crescimento acelerado e de inovação acelerada. Outro ponto que vale destacar aqui ainda nessa questão de cultura, né, é a questão da visão e da capacidade de adaptação do Facebook, né? Então o Facebook nasceu com o próprio aplicativo do Facebook. E no meio do caminho, quando o Facebook estava começando a perder um pouquinho de tração, ele viu a questão do Instagram, na época pagou, acho que foi o equivalente a $1 bilhão por uma empresa que não faturava 1 centavo, e hoje ela corresponde a mais do que metade do faturamento do próprio do grupo Facebook de uma forma geral. Então você vê que a empresa tem ali uma visão, fez a mesma coisa com o WhatsApp, né? E a questão da adaptação, e que ela acaba de certa forma conseguindo evitar concorrências de novos entrantes, né? Então quando apareceu o Snapchat, ela tentou comprar o Snapchat, não conseguiu, foi lá e fez os stories, que hoje em dia eu acredito que sejam mais acessados até do que o próprio feed do Instagram. E quando surgiu agora mais recente o TikTok, ela foi lá e criou o Reels, né, para competir com o TikTok. Então é uma empresa que consegue se adaptar com bastante força. E o último ponto aqui, ainda falando do ponto de vista qualitativo, é a questão da força da rede, né? Então, assim, quanto mais pessoas utilizando a plataforma, mais pessoas vão querer continuar utilizando. Então essa força de rede ela é muito importante na evolução da companhia. Boa. O Carlos está dissecando aqui a tese por trás do Facebook. Você está acompanhando nos 10 mil deles. Já tem Faça Acontecer para você que segue aqui na programação da TC Rádio. Como é que a empresa ganha dinheiro hoje? Você se pergunta. Eu antecipo a resposta. 90% da receita do Facebook gira em torno de publicidade. Isso chamou a atenção, né, Carlos? Sim, é o que acontece. 90% do dinheiro vem de publicidade. Então, como que a empresa... o que impacta no resultado da empresa, né? Primeiro a questão do número de usuários, né? Então, quanto mais usuários você tem, mais potenciais pagadores de anúncio você tem e maior é o aumento da atratividade desses anúncios, né? Porque você tem mais consumidores potenciais. Além disso, outro ponto que é muito relevante aqui é a efetividade da publicidade, né? Então, essa questão da inteligência de dados na questão da publicidade, ela é super relevante. O Facebook tem uma inteligência de dados muito grande e com isso ela consegue ter mais efetividade na sua publicidade e estimular o gasto com publicidade dentro da própria plataforma. E como que essa empresa pode crescer então no seu faturamento, né? É aumentando o número de usuários. E para isso ela tem menos espaço, né? Já tem metade da população como usuário, mas mesmo assim é uma empresa que cresceu o número de usuários em 15% no primeiro trimestre de 21, quando comparado com o primeiro trimestre de 20. Então você vê que ela consegue continuar crescendo nessa vertente. E mais importante do que isso, então, onde a empresa vai conseguir aumentar o seu lucro, o seu faturamento, a partir de agora, é aumentando a quantidade de propagandas por usuário da plataforma, né? Então, aumentando o ticket médio de propagandas executadas na plataforma, e é aí que está o maior potencial do Facebook hoje, se aproveitando desse efeito de rede. Perfeito. Publicidade, um mote fundamental. Quanto maior o alcance de pessoas, mais atraente fica esse mecanismo. Quais outros pontos aí, falando de números agora, para você que fica aí do outro lado, sedento por números, para angariar aí um eventual aporte, para você avaliar, estudar e quem sabe entrar também nesse tipo de papel, os números que te chamaram a atenção para além dos que a gente já destrinchou aqui, Carlos? Bom, vale destacar alguns pontos aqui que são muito importantes na hora de ver uma empresa, né? Primeiro, é uma empresa desalavancada, ela não tem dívida, ela não precisa se endividar porque ela é uma geradora de caixa já há algum tempo. Então, quando você pega a conta de caixa equivalente da empresa, você vê que tem um número bastante relevante. É uma empresa que é asset light, né? Então ela é escalável, ela já tem a plataforma, tem que investir em tecnologia continuamente, mas ela não tem ativos físicos e conforme você cresce, então, por exemplo, o ticket médio por usuário, você consegue crescer margem de lucro, que já é uma margem alta, que hoje em dia roda na casa de 33%. E é uma empresa que não roda múltiplos muito caros, tá? Se você pegar o múltiplo preço por lucro da empresa hoje, tá numa relação aí de 30 vezes. E assim, além disso, é uma empresa que para você ter uma ideia da dimensão de crescimento, Léo, cresceu o lucro na casa de 30% ao ano nos últimos 3 anos. E pelas minhas projeções de crescimento, é uma empresa que deve entregar um crescimento aí entre 15% a 20% de lucro ao ano pelos próximos 5 anos, pelo menos, e com uma duration relativamente grande, tá? E, na minha opinião, essa empresa tem grandes possibilidades de entregar esse crescimento por conta de todos os fatores
que eu citei agora acima, principalmente com a relevância cada vez maior da mídia digital com relação à mídia offline, né, de TV e assim em diante, e com o aumento da relevância das vendas online, né, do e-commerce no mundo de uma forma geral e dentro da plataforma também, né? O Instagram já tem um Instagram Store e uma das coisas que podem beneficiar ainda mais o Instagram é quando ele conseguir começar a fazer transações diretamente dentro da plataforma. Isso pode alavancar ainda mais, se fica como uma opcionalidade, porque ela pode inclusive monetizar nesse aspecto. Bom, dito isso então, Léo, para fechar aqui, a empresa crescendo aí esses 15% a 20% por um período prolongado e negociando esse preço por lucro de 30 vezes, esse múltiplo ele tá mais do que justificado, tá? Eu diria que a empresa não tá cara nem barata nesse múltiplo. Só que, então, imagina que a empresa vai continuar negociando nesse múltiplo pelos próximos anos. Como ela está crescendo o seu lucro de 20% ao ano, então você vai ter um crescimento de preço que acompanha justamente esse crescimento de lucro, que é na casa de 20% ao ano e é o retorno, por mais ou menos, que eu espero no investimento em Facebook quando a gente olha para o longo prazo da empresa. Maravilha, Carlos. E a gente está nesses papéis através de BDRs ou investindo diretamente lá na Bolsa Americana? BDRs e com o hedge contra o dólar, né? Então a gente não fica exposto à variação cambial. Dentro do fundo. Boa. Ó, 6h57, dissecamos aqui o Facebook. Eduardo, um rápido comentário seu aí. Você já tinha dissecado parte do modelo de negócio dessa companhia ou você ouviu com essa profundidade pela primeira vez aqui na Voz do Carlos? Não, eu sou investidor de Facebook também. Indiretamente, né? Tem alguns fundos que tem lá fora. Assim, como antes de ser brasileiro, a gente é do mundo, né? Então a gente tem que diversificar bastante os investimentos. Eu acho importante. Então, Facebook já estava no meu radar. Já estava no radar. E as Big Techs são dominadoras, né? Sim. Elas é uma característica. Então, quando ela é dominadora no setor, ela é muito mais dominadora do que em outros setores, né? Por exemplo, bancos. Você tem os grandes bancos aqui, mas lá você tem uma Facebook, tem um Google que domina a parte de search, então eles realmente destroem a competição, é impressionante. Boa, tá aí o comentário do Eduardo, nosso convidado desse episódio, e vamos lá, porque o tempo voa e voa demais aqui nos nossos 10 mil deles. Os 10 mil deles, o reality cast que faz o seu tempo render. Voa tanto, mais tanto, que acabou. E deixa eu mandar aqui um grande abraço, quer ver só, pro Ralph Aguiar, que tá começando a se familiarizar com o aplicativo do TC, mandou um alô aqui, chegou na reta final do nosso programa. Sucesso para você como investidor aí, Ralph. Muito legal ter a sua companhia do outro lado. E pra gente pagar as promessas, porque aqui nós pagamos as nossas promessas. Nós não prometemos e fugimos, nós prometemos e entregamos. Então, ó, DDD 47 aqui pro Super Vinícius, ele perguntou: Carlão, como é que você aconselharia um iniciante no mundo dos investimentos? Fala um pouco sobre como o iniciante deve ingressar nesse mundo. Dá aí a sua dica para ele, Carlos. Bom, tem duas coisas que são fundamentais, tá? Primeiro é se conhecer, né? Saber o quanto você pode correr de riscos e o quanto você está disposto a assumir riscos, né? Então, não olhe só os mercados de alta, olhe os mercados de baixa e veja como você reagiria e veja se você teria capacidade financeira para se manter saudável, né? Se manter o seu padrão de vida e não precisar resgatar dinheiro na hora errada. E olhando para a questão técnica dos investimentos, estude muito, busque fontes boas de informação, e eu diria que você está no caminho certo aqui. O TC conseguiu consolidar muita coisa, principalmente na questão de educação, então comece a estudar, aprender a analisar, vai investindo aos poucos nos mercados de renda variável, porque elas variam, como o nome propriamente diz, e começa vindo por fundos, por exemplo, por ETFs ou fundos de gestores que vão fazer a gestão diversificada para você, e conforme você conhece as empresas, você começa a fazer sua alocação própria, se essa for a sua vontade. Tá aí, valeu, Vini, obrigado pela participação. Quinta-feira que vem estamos de volta aqui. Eduardo, mais uma vez, obrigado e até uma próxima. Muitíssimo obrigado, uma honra estar aqui. Valeu, honra nossa em receber você. Carlos, abração, ajo que ajar, estaremos de volta aqui na próxima quinta, até lá. É isso, semana que vem estamos aí de novo e um abraço. Termina aqui mais um episódio de Os 10 Mil Deles, o reality cast que faz o seu tempo render. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte.
Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.